Glória a Deus, glória a Deus. Tão gostoso esse hino, né? Traz uma paz pra gente, gostoso de ouvir. Muito bem, povo de Deus, nós estamos agora no momento da Santa Palavra, mas antes, como sempre eu faço, quero falar com vocês sobre as ofertas. Mais uma vez, agradecer o povo de Deus que tem dizimado, ofertado, abençoado aqui o canal da Hora da Bênção. Nós temos feito bastante coisa. Não sei se vocês perceberam, não está mais travando a imagem. O carinho da Irmandade já deu para comprar uma câmerazinha, ó, agora meu celular está livre aqui. Então eu falo todos os cultos, porque eu faço cultos todo dia e tem necessidade todo dia. É óbvio que é tudo voluntário, cada um faz o que Deus põe no coração, ninguém é obrigado a nada, mas o que Deus preparar é muito bem-vindo. Então vou passar para vocês a chave do Pix, são duas chaves do Pix e os dados bancários, tá bom? Comecinho de mês, agora essa semana a gente tem que acertar a edição dos vídeos, tudo isso aqui que vocês veem, ó, cada letrinha dessa que aparece, tudo que vocês veem aqui, a gente precisa de uma empresa de edição. Tá bom? Porque eu tenho meu trabalho, tenho minha vida, eu não consigo parar só para isso, né? Eu tenho que comer. E aí à noite eu tô aqui fazendo a live com vocês. Então primeiro é o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. Contato@horadabenção.com.br. Esse é o primeiro Pix, o e-mail. O segundo é o nosso celular, 011 9 1488 3827. 011 9 1488 3827. Em qualquer um dos dois, os irmãos conseguem fazer o Pix em nome da Hora da Bênção. E a nossa conta é na Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção. Então, que Deus preparar, vai ser muito bem-vindo e nós vamos usar aqui para impulsionar, para fazer melhor o canal e para atender os necessitados, que é aquela primeira parte lá que vocês já sabem, tá bom? Vamos agradecer a Deus? Senhor, graça nós te damos pela preparação do teu povo ofertar, ajudar, para que a tua palavra continue sendo semeada, seja disseminada. Em nome de Jesus, abençoa, multiplica, prospera na vida de cada um de nós. E que a tua mão poderosa possa, Senhor, agir em favor da vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, vamos então para a santa palavra do Senhor? Vamos ler a palavra de Deus. No Santo Evangelho de João, nós leremos a partir do capítulo 2. Nós lemos 12 versículos apenas. Evangelho de João, capítulo 2, onde diz as bodas em Caná, a água feita vinho. Vamos ler. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até aqui Deus nos dá, queridos. Amém, Senhor Jesus. Pai, fala conosco através da tua palavra. Como houve essa transformação que Jesus fez da água para o vinho, transforma as nossas vidas também, a nossa concepção, o nosso entendimento, e enche-nos da luz divina do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só silenciar meu celular aqui, irmãos, porque se ele tocar, vai fazer um estardalhaço. Muito bem. As bodas em Caná, a água feita vinho.
Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Quer dizer que eles não criam, então? Eles estavam meio reticentes. É exatamente isso, irmãos. Eles estavam lá. Eles começaram a seguir o mestre. Mas havia dúvida. Havia uma preocupação, havia um medo, porque Pedro tinha os seus peixes para pescar, Mateus os seus impostos para cobrar, Lucas os seus doentes para atender. Eles tinham uma vida. Eles tinham uma vida. E por mais que fossem cheios de imperfeições, e nota-se nos discípulos que eles tinham várias imperfeições, como nós temos, só o mestre que não. O mestre é a perfeição, né? A sabedoria edificou sua casa nos pés do mestre. Então você imagina o quanto ele não é sábio. Mas ainda assim, lá no interior da sua razão humana, da sua concepção humana, eles acharam um resquíciozinho de força e escolheram, decidiram crer no mestre, de maneira tal que passaram a segui-lo. Entretanto, até esse momento, essa crença, essa fé, ainda não estava consolidada neles, de quem era Cristo, do que ele veio, qual era o propósito da sua vinda, o que ele tinha a fazer, qual era a sua missão, e eles, portanto, parte dessa missão. Então os irmãos veem que quando a sua mãe se preocupa e fala, filho, acabou o vinho, ele disse, mulher, não é chegada a minha hora ainda. O que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela vai dar instrução a eles, faz tudo o que ele vos disser. Ela disse aos servos da casa, mas os discípulos, olhando. Porque ninguém acredita na sua missão até que ela seja bem sucedida. Quando você é bem sucedido em alguma coisa que você se propôs a fazer, as pessoas falam, eu sempre achei que você ia dar certo. Mas eu não tinha dúvida que você ia chegar onde você chegou. Vocês já ouviram isso? Tenho certeza que sim. Mas não é sobre isso que a gente quer falar. Então, a mãe de Jesus que estava ali, que sabia do que se tratava, sabia quem era, ela sabia o momento de falar com o filho e o momento que estava falando com o seu Deus. Maria foi uma mulher extremamente bem-aventurada em todos os sentidos, pela sua percepção, pela sua sensibilidade em entender o sobrenatural de Deus. Desde a sua escolha para essa missão tão maravilhosa, é dado o devido respeito a ela, dos irmãos, dos católicos, a venerarem como santa e adorarem. Nós não estamos aqui para recriminar ninguém, a palavra fala que nós não devemos adorar imagens de escultura, mas de fato, uma mulher extremamente bem-aventurada. Não é? Uma mulher cheia de sabedoria de Deus, no meio de uma sociedade extremamente machista, sanguinária, violenta, ela colocou sua vida em risco em prol do reino. Ela podia dizer, eu não quero. Não, Senhor, ache graça sua serva em ti. Cumpra-se em mim a tua vontade. Então, teve o mestre. E o Senhor quer falar conosco essa noite também sobre isso. Não espere que as pessoas acreditem na missão que é tua. Que as pessoas aplaudam os teus projetos. Porque você vai encontrar infinitamente mais gente para te censurar do que para te ajudar, do que te apoiar, do que te incentivar. Vai dizer, mas olha, no meio dessa crise, você vai fazer esse negócio? Olha, você tem certeza? Essa faculdade já são 5 anos. Irmão, em nome de Jesus Cristo, minha irmã, vai e faz o que tem que fazer. Deus é contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Vai onde tem que ir. Deus é contigo. E depois, lá na frente, da água feita vinho, um ou outro dirá e aplaudirá e dirá que sempre torceu por você, mas não vem ao caso, o que importa é você estar com a vitória na mão, beber daquilo que você produziu. Assim foi com o mestre. Queridos irmãos,
e aqui fala em metretas, mas em outra Bíblia fala em almudes, que é mais ou menos a mesma coisa, tinha ali aproximadamente de 70 a 100 litros de água. Cada almude, se eu não me engano, são 36 litros. Então, se fossem 3 almudes, 108 litros, ou 2, 72 litros. Então, os irmãos, vejam só. Não era um copinho. Era água que não tinha fim, dava para tomar um banho, né? Ele vai e manda encher, queridos irmãos, e simplesmente manda servir. Ninguém fala que ele deu 3 pulinhos, bateu palma, fez pirlim-pim-pim, pôs um pano em cima, pôs a água e falou, pronto, pode servir. Assim Deus faz na tua vida, sem firula, sem enfeite, sem encenação. O Senhor vai, faz e vai embora e faz a sua obra e o seu nome é glorificado. Muitos criam métodos para Deus operar. Pula aqui, vira para lá, bebe água não sei de onde, vira de ponta cabeça, faz 7 dias não sei onde, irmão, quando Deus quer, Deus faz e pronto. O que aconteceu com o cego que estava à beira do caminho? O Senhor perguntou, um dos quais ele libertou, o que você quer? Ele falou, Senhor, se tu queres que eu fique são, que eu tenha vista. E o Senhor disse a ele, eu quero. Pronto. Bendito é o nome do Senhor. E Deus diz a nós essa noite, eu quero. Eu quero fazer para você uma transformação na tua vida. Mas a transformação maior começa em nós. Na medida que a obra de Deus vai acontecendo na nossa vida, vai havendo, queridos, um preparo, vai havendo uma lapidação, um refinamento do nosso ser, da nossa personalidade, da nossa concepção, da nossa fé. Vejam, há muitos irmãos e irmãs que são extremamente usados por Deus. Tenho absoluta certeza que vocês falariam de 1000 aqui nos comentários. Não tem? Irmãos e irmãs que são usados por Deus? E a palavra vai e fala, o espírito é sujeito ao profeta. Então o irmão disse, eu não me controlei e fiz isso e mais aquilo no culto, que trouxe algum escândalo, irmão, sei lá, virou cambalhota, saiu cuspindo no povo para dar baba ungida e diz que foi o Espírito Santo. E aí traz algum escândalo e fala, mas e aí agora? Deus é de confusão? É Deus, é o irmão Rodrigo que está fazendo trapeira? Aí vai havendo esse refinamento, vai havendo esse ajuste, esse encaixe assim, ó. Até que as coisas ficam justas, um encaixe justo, limpo. E é isso que Deus está fazendo na sua vida. Está te transformando gradativamente para uma pessoa melhor. Eu sei que os irmãos, e eu e todos nós, eu mesmo estou com dor, os irmãos têm problema de saúde, problema na família, problema de desemprego e tantos outros problemas, mas hoje a palavra quer falar para nós sobre a nossa salvação, que é importantíssimo, que deveria ser o motivo da nossa fé. E, infelizmente, não tem sido, nem da minha, nem da sua. Vamos fazer um teste aqui agora? Então vamos lá. Vamos falar da oração que eu fiz hoje. Eu vou me dar cara a tapa, primeiro. Porque eu sou igual a vocês, aliás, pior do que vocês. Fiz a oração hoje, comecei a oração falando o quê? Agradecendo pela oportunidade de estar aqui, que nós amamos a Deus. Mas em qual momento, olha, para vocês verem, eu falei na oração, Senhor, ajuda-nos a ganhar a salvação da nossa alma. Senhor, limpa o nosso coração para nós vermos a tua face como ela é. Senhor, ajuda. Nem de salvação eu falei na oração. Na tua última oração, com sinceridade. Eu não quero aqui, estou me colocando de exemplo. Eu não quero aqui envergonhar ninguém, nem a mim mesmo, muito embora esteja errado. Mas eu quero te mostrar, mostrando assim de forma assertiva, que a salvação deve ser o projeto da nossa vida. Primeiro eu quero que você se lembre qual foi a última oração que você fez. Já vai começar aí a briga. Hoje eu orei uma vez, quando levantei. Não orei para almoçar, esqueci. E não orei antes de começar o culto. Ah, não, 2, orei antes de começar o culto. Mas a oração assim, Senhor, abençoa esse culto em nome de Jesus, amém. Mas pelo menos fiz. Qual foi a sua última oração? Não quero nem saber de tempo, se foi há 1 minuto, se foi há 2 anos atrás. Tá bom. Se você se lembrar, nessa oração, quando foi que você falou sobre a salvação da tua alma? Ou melhor,
Qual foi a última vez que você pensou sobre a salvação da tua alma, de falar, olha, eu vou me consagrar a Deus, vou procurar ter uma vida mais calma e sossegada, para que eu, enfim, alcance as coisas dos céus, para eu salvar minha alma, a minha casa, a minha família, com sinceridade. Qual foi a última vez que você pensou nisso? Eu vou responder por mim. Não faço a menor ideia. E é para isso que Deus manda a palavra. Hoje Deus quer falar conosco sobre salvação. Está disposto a ouvir? Essa transformação, ela precisa acontecer em todos nós. E nós somos parte desse projeto. E o Senhor vai trabalhando, um dia depois do outro. Hoje Ele te limpa de uma coisa, amanhã Ele me ensina outra coisa, depois amanhã Ele deixa nós cairmos em alguma coisa. Não se engane, Deus permite que nós tenhamos algumas derrotas, para que a gente aprenda. O caminho que mais ensina é o do sofrimento. Então, queridos irmãos, Jesus passou por isso. Glória a Deus nas alturas. Aí então, quando seus discípulos viram o primeiro lugar, o primeiro milagre, que diz assim, principiou assim Jesus os seus sinais em Caná da Galileia e seus discípulos creram nele. Então ele começou ali. Começaram a crer nele ali. Até então havia uma nuvem de insegurança, de instabilidade, de descrença. E essa nuvem está sobre a igreja de Deus. Mas o Senhor está mandando embora hoje em nome de Jesus Cristo. O Senhor está tirando agora pela sua palavra essa nuvem de incredulidade. Você não precisa receber essa obra que você está buscando para crer no Senhor, porque Ele já te fez muitas outras. Você não precisa pôr Deus todo dia na berlinda para que Ele te prove alguma coisa. Deus não está sendo avaliado, irmãos. Deus é Deus e pronto. E se não houver em nós a concepção disso, o entendimento disso, aí a gente volta naquilo que eu já devo ter falado umas 2.000 vezes para você, falar 2001 para vocês. Naqueles cristãos, e eu não estou nem dizendo de crente, cristão, independente de católico, da sua igreja, que desiste da fé, sumariamente. Eu virei agnóstico, eu virei, ai meu Deus do céu, ateu. É uma mudança muito brusca. De você descrente a passar a ser crente, ou seja, você foi convencido de uma inexistência para a existência, eu não creio que existe luz. Aí alguém vem, acende a luz e fala, agora eu creio. Aí quando a manhã fala, não existe luz, mas eu já vi a luz. É irrefutável. Não é? Então como pode alguém que não conhecia Cristo, conheceu e depois voltou a deixar de crer em Cristo? Retrocedeu, então aquilo que ele viu não aconteceu, ele apaga da sua memória, sabe o que é isso? Revolta no coração. Alguém diz assim, se Deus não fizer o que eu quero, se Deus não falar comigo, hoje eu não vou mais para a igreja, como se alguém ameaçasse a Deus. Irmão, Deus não se deixa persuadir, irmãos. Deus não se deixa enforquilhar numa quina de parede. Você dizer, faz o que eu quero, você está confundindo Deus com o teu filho. Ou com a tua mãe, com quem você faz birra, com teu pai. Não, irmãos. O primeiro que precisava urgentemente acreditar naquela missão era o próprio Cristo. Se ele não acreditasse na missão que lhe tinha sido dada, como ele poderia guiar mais alguém? Irmão, perdoem, a palavra que Deus manda para mim, começar de mim, para nós. Você quer mesmo que o seu filho se converta? Quero, irmão. É tudo o que eu mais quero. Então acredite você na tua salvação primeiro. Não poderá um cego guiar outro cego, irmão. Glória a Deus nas alturas. Oh, irmão. É a palavra. Você já concebeu a salvação? Você já viveu isso? Você realizou a salvação no teu coração? Da maneira de dizer, a chegar a dizer, olha, ainda que eu perca tudo, ainda que eu fique no fundo de uma cama, ainda que eu perca meus filhos, como Jó. Jó tinha uma fé concebida, consolidada. Tanto que Deus confiou nele ao ponto de autorizar que o adversário mexesse na sua vida. Não tocou-lhe na vida nem na alma. Então, irmão, se você não consegue cuidar nem da sua salvação, você está orando pela salvação do teu filho? Pai não salva filho, filho não salva pai. Às vezes você acha, o menino está indo pro show, o menino sai à noite, olha, arrisca ter mais fé no coração dele do que no nosso que estamos aqui todo dia.
Não brinque, irmão, porque nós vemos isso toda hora. A palavra que diz que causa espanto, que os filhos das trevas tenham mais luz que os filhos da luz. Bendito seja o Senhor. Então veja, não é uma repreensão, é um alerta. Essa transformação, ela tem que acontecer dentro de nós. E nós temos parte, como o Senhor já deu de dizer, parte assim importantíssima nesse processo. Mas qual, irmão? Eu vou ensinar Deus a me transformar? Não, você vai se policiar, eu vou me policiar. Eu vou me lembrar que tenho um compromisso de morar na glória de Deus e que Ele me preparou um lugar. E que o próprio Cristo disse, vou preparar-vos lugar, porque eu quero que onde eu esteja, estejais vós também. Tua casa está lá, você só não vai entrar se você não quiser. Glória ao nome do Senhor. Agora é evidente que nós temos necessidades, é evidente que nós temos, enfim, coisas urgentes aqui para resolver, mas mais importante do que a tua doença, por dura que seja essa palavra, mais importante do que a cura, mais importante do que teu marido de volta, tua mulher de volta, mais importante do que teu filho livre das drogas, é a salvação, irmão, porque uma hora o vício acaba, uma hora o desemprego acaba, uma hora a dor acaba, mas o que vive dentro de nós, a alma não, essa é eterna. E aí não haverá remédio para a eternidade. São duas escolhas, ou o céu ou o inferno. E o Senhor quer que nós estejamos focados na nossa salvação. Irmãos, puxa vida, eu não esperava em Jesus Cristo, diante desse Deus maravilhoso que nos assiste, que eu não imaginava que Deus mandaria a palavra dessa forma. Mas o Senhor está demonstrando a mim, não falei? Não usei minha oração como exemplo a não seguir? Senhor, salva-nos. Lembremos-nos, queridos, da salvação da nossa alma, do compromisso com a nossa salvação, do compromisso com a nossa fé. Sabe por quê? Muito facilmente, e talvez até involuntariamente, a gente passa a fazer Deus de prateleira. Hoje eu vou no culto, hoje eu vou tirar uma palavra para ver se eu vou comprar esse carro. Agora eu vou buscar essa palavra para ver se eu vou casar com aquela mulher ou com aquele homem, ou se eu vou fazer aquela viagem, ou não, irmãos. Pelo amor de Deus, estou dizendo a começar de mim. Não é assim? Qual foi o último culto que você participou, a live aqui, que você falou, hoje eu não quero saber de nada, eu só vou na live para adorar, eu só vou congregar, só vou no culto, nessa reunião, para adorar. Quando foi? Eu também não me lembro. Porque sempre que eu vou por alguma necessidade. Eu estou provado, eu estou triste, eu estou com dor, eu estou desempregado, eu estou devendo. Senhor, fala comigo. E é claro que Deus fala, porque Deus é cheio de misericórdia. Mas fica ali, ó, um ponteirinho acenando, uma dívida ali para ser acertada, que é a da salvação. O que nos move é a salvação da nossa alma. Quero pedir para vocês, em nome do Senhor Jesus, põem aí nos comentários, o que me move é a salvação. Põe agora, em nome de Jesus. Profetiza isso sobre a tua vida. E você vai lembrar desse culto. O irmão Rodrigo falou para nós falar essa frase. E toda vez que você lembrar, você vai ligar uma coisa na outra. Opa, salvação. Senhor, deixa eu dar uma olhada. Porque se eu cair aqui e bater a cabeça, não sei não. A gente vive como se fosse eterno. E ó, o tempo passa. Mas passa de um tanto que vocês não têm noção. Eu tenho 38 anos, eu me lembro perfeitamente o dia que nós nos mudamos para a casa onde meus pais moram hoje, que fazem 33 anos. Lembro exatamente o dia 24 de janeiro de 1989. Nós chegamos lá perto das 2 horas da tarde, na Kombi do Reinaldo, filho do tio Messias, carregando a nossa mudança. Lembro tudo, lembro o dia que o meu irmão Diego nasceu, lembro o dia que ele chegou do hospital, e já fazem 33 anos. Passa muito depressa, irmão. Não quer dizer que, nossa, olha, o irmão Rodrigo tem uma memória, nossa, ele é privilegiado. Não, é porque o tempo passou muito depressa, não deu tempo para esquecer. Gente, o Senhor está às portas. Não é brincadeira esse negócio que Jesus vai voltar. Não é ameaçando o povo. Ameaça aquela, se você não der dízimo, Deus vai te amaldiçoar. Se você não fizer isso aqui, Deus vai te provar. Não, isso é ameaça. Mas isso é uma promessa. O Senhor disse, eu voltarei para buscar a minha igreja. E porventura ele mente? E se ele voltar agora, como vai ser? Transforma-te. Sejamos todos transformados. Não quero que a Irmandade fique frustrada. Falando, nossa, o irmão Rodrigo hoje derrapou, hein? Porque
Precisava ir ouvir isso aí sobre essa causa minha. A tua maior causa é a salvação da tua alma. O teu maior objetivo, a tua maior urgência é a salvação da tua alma. Você aceita? Então põe aí nos comentários. O que me move é a salvação. Deus seja louvado. Amém.